Eu tive muita vontade de morrer quando eu ia na igreja, quando eu estava mais firme. Eu tinha muita angústia, muita vontade de morrer, porque eu não conseguia me aceitar o que eu era. Aquela angústia, aquela vontade de morte, por causa dos meus desejos que estavam aflorados na pele naquela época. Então foi um combate muito grande naquela época. Eu ia na igreja, eu me sentia mal, me sentia acusado, porque eu tinha meus pensamentos homossexuais, eu tinha minhas vontades de fazer essas coisas, mas eu sentia muita culpa. Então, eu ia na igreja, eu voltava pior. Eu voltava meio perturbado, meio tribulado, angustiado, e eu não podia contar para ninguém, não podia contar para minha família. O medo da rejeição deles, dos meus irmãos, dos meus pais. Então eu tinha um medo muito grande de falar o que eu era, aquela vergonha de falar que eu gostava de pessoas do mesmo sexo. Então assim, eu tinha muita vergonha. E a maioria dos crentes que são homossexuais, que identificam como os gays, eles passam por essa dificuldade, né? E o pior que além do preconceito das pessoas, que eu não era nem tanto, o meu medo era mais da rejeição dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, de não me aceitar, me expulsar de casa, não ter amor por mim. Então, e o pior foi mais ainda por eu saber que é pecado diante a palavra de Deus. E quando eu ia na igreja, eu ficava muito triste. Eu pedia para Deus: Senhor, me liberta desses desejos. Por que tu não me liberta? E quando eu voltava da igreja, no caminho, eu sentava tipo uns negocinhos da rua assim, que tinha lá meio que perto de casa, subindo lá para cima. Era à noite, gente, à noite. Eu sentava naqueles banquinhos, olhava pro céu e falava: meu Deus, tu não me ama. Eu acho que... Por que eu sou assim? Por que eu tenho esses desejos? Por que meus irmãos são normal? Porque Deus que nos fez. Foi tu que me fez, tu que fez nós. Por que meus irmãos são normais, são os corretos, são os certos? E por que eu não sou o certo? Por que eu sou assim, tudo errado? Eu achava que era minha culpa de ser assim, mas não. Com o passar do tempo eu descobri que eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho culpa de se atrair por pessoas do mesmo sexo. Você não tem culpa dos seus desejos. Assim, então desde sempre, desde criança, quando eu olhava revistas daquelas de lingerie, mulher, com 7, 8 anos eu olhava aquelas revistas e eu olhava as mulheres de calcinha, sutiã, com 7, 8 anos, hein, gente? E eu olhava normal. Quando era um homem de cueca, eu parava, ficava olhando, já achava bonito, chamava a minha atenção. Já é uma coisa que vem desde criança. A homossexualidade não é de adulto, é de criança, na sua infantilidade, na sua infância. Então, e eu sofri muito por conta ter sido assim, por conta da igreja, né? Aquele medo assim de ir pro inferno, de ser condenado. Então a gente sofre muito por conta disso. Então, demorou para eu se libertar disso. Demorou. Então, além da gente sofrer como rejeição pela família, pelos pais, a gente tem medo ainda por conta da palavra de Deus. Mas é algo que é só um milagre de Deus mesmo para a gente conseguir sair disso, né? Mas enfim, gente, aquele que tiver de subir pro céu, vai subir pro céu, custa que custar. E aquele que não for, não vai, não adianta. Porque de um jeito ou do outro a gente peca, né? Se não pecar numa parte, vai pecar em outra. Porque só de não amar o próximo, se for olhar pela Bíblia, nós também não sobe. Então, vai ser difícil subir no céu, né? Mas enfim. E é isso, gente. E é isso. E para ajudar, quando eu voltava da igreja, eu chegava em casa meio triste, angustiado. Meu Deus, Deus não me liberta. Por que Deus não me liberta? Se isso é errado, por que Deus não me liberta, meu Deus?
Porque pra mim libertação é quando você não sente mais desejo pela pessoa do mesmo sexo. Se você não sente mais desejo, atração, daí você tá liberto. Mas enquanto que você tá ali sentindo desejo, você não tá liberto não. Não tá liberto. Você só não tá praticando, mas não tá liberto. Então libertação pra mim é quando a gente não sente mais atração. E daí sim é liberto. Eu entrava dentro do quarto, eu lembro que mais eu chorava, que os olhos ficavam desse tamanho, inchado assim, ó. E eu não podia contar pra minha mãe, daí eu enxugava o olho, tudo bonitinho, esperava um pouco, voltava pra cozinha conversar com a minha família, sorrindo assim, com aquela felicidade. Mas por dentro, era uma vontade de ir embora dessa terra. Eu já cheguei a pedir pra Deus me levar várias vezes. Mas e o medo de morrer também? De ir embora? Tinha muito medo por conta de ir pro inferno, entendeu? Então é complicado. Quantas pessoas não tiraram suas vidas por conta que se pecar vai pro inferno? Vamos voltar 30 anos atrás, 20 anos atrás, que ficaram meio doido e do desespero tiraram suas próprias vidas. Então é complicado, gente. É complicado.